olhar ali para o cartazinho, porque eu sei que eu vou passar do tempo. E vou passar do tempo porque eu prometi para o Stefan que eu ia pegar uma coisa mais de longo prazo, né? E eu acho que vem bem a calhar, vocês já fizeram todo um levantamento de dados, o Emerson já pegou uma análise aí, né? Quase que confundi. Emerson e Anderson. O Anderson já pegou e fez uma análise mais da coisa financeira mesmo, do específico da crise, regulamentação, etc, etc. E eu vou tentar chegar na crise, ok? Mas não vou partir da crise. Primeira coisa que eu até quero esclarecer para vocês é o seguinte: a minha área não é economia internacional. Para vocês terem uma ideia, o meu nome chegou aqui por causa de um professor de vocês que estava numa conversa em Porto Alegre sobre economia solidária, que é um dos grupos de pesquisa que eu faço parte lá. A minha área de formação é teoria econômica, filosofia da ciência e trabalho, né? Então, economia solidária até tem um pouco a ver com a história do trabalho, né? Mas, enfim, longe da coisa de economia internacional. Mas por que eu dei uma de gaiata e aceitei vir aqui falar sobre esse tema? Porque no entroncamento dessa minha discussão, teoria econômica, trabalho e filosofia da ciência, uma coisa que eu aprendi e tenho orgulho e faço questão de passar para frente, né? Não são certezas, né? Diferente daquela coisa que você, né, afirma, não sei, estou isenta de crítica, não é nada disso. Mas o que eu aprendi é enxergar lógica nas estruturas, nos processos, ok? E eu acho que é isso que a gente dispõe à mão quando a gente pega uma ciência pelo chifre, né? Ok? Como é que é? Existe alguma lógica nisso aí? Dá para entender? Todo mundo entende o que é uma lógica? Sabe aquela guria que namora e ela nem percebe? Aí um dia ela vai lá fazer terapia e ela descobre, ela ouve ela mesma falando, né? O psicanalista pergunta, ela, como é que é? Quer dizer, é mesmo. Quer dizer que o primeiro era assim, o segundo era assim, o terceiro era assim? Aí a pessoa, meu Deus, será que o problema é meu? Será que é eu que estou procurando esse tipo de cara? Por que será? Né? É quando você descobre isso. Onde é que está a lógica desses processos? Então, é isso que eu aprendi nesse meu entroncamento de filosofia, certo? De teoria econômica e de trabalho. O trabalho, eu diria que é a grande lógica, ok? De como é que a gente se coloca sobre a Terra, desde lá do macaco até hoje em dia. Muito bem. Então, é isso que eu quero. Nós vamos ver se a gente, lá pelas tantas, a gente vai chegar na crise, inclusive na lógica da crise, mas alguma coisa que, inclusive, é antes da lógica da crise e que explica, inclusive, que a crise aconteceria logicamente nesse sistema, como, porquê e o que ela conta, né? Ou seja, eu quero ir mais longe do que aquela coisa, nós temos uma incerteza, ok? Eu acho que dá pra gente ir mais longe, mas vamos ver, né? Posta aqui pra nossa discussão. Eu partiria da primeira coisa, vamos ver se todo mundo me acompanha aqui com esse negócio, tá? Pra gente ver onde é que está a lógica do processo, certo? Mas suponhamos que todos nós sejamos ignorantes aqui dessas complicações todas e a gente vai partir de alguma coisa. De que eu vou partir? Quem sou eu? Qual é que é o meu lugar no mundo? O que está acontecendo? Como é que eu estou dentro dele? Onde é que eu estou? O que está rolando? Né? O que está pegando? Como diz a gurizada, certo? Então, o que significa isso? Percebam que a gente já tem um ponto, já tem uma categoria de reflexão científica aí. Estou partindo de mim, ok? Eu, indivíduo, que tem um pouquinho aí de economia, sabe o que é a coisa do homem econômico, racional, né? Que é o individualismo metodológico de uma das correntes da economia, não de todas, né? Mas enfim, então tá, eu estou partindo do indivíduo. O que é interessante nisso? Não é à toa que o discurso da economia neoclássica faz esse discurso do homem econômico racional. Não é pura ideologia, não é sacanagem do discurso neoclássico, ok? É porque o indivíduo é uma produção da história, sim. O problema desse discurso é muitas vezes achar, ok, chegou no indivíduo, esse indivíduo é um da espécie, é um tipo ideal que se eu conheço ele vale para tudo, ok? Esse é o problema. Tu pega esse e absolutiza esse né? Ao mesmo tempo que a história da humanidade nos levou ao indivíduo, ok? Que eu saiba, a gente escolhe com quem vai casar, não é não? Fantástico, o capitalismo adora essa, certo? Detestaria que alguém me dissesse com quem tem que casar, certo? E outras várias, né? A despeito da crise, da democracia ocidental, moderna, né? Esse lado a gente vai manter na nossa mudança pós-primaverária, né? Vamos dizer assim. A gente até vai questionar algumas coisas da democracia ocidental, né? Mas algumas coisas das liberdades individuais a gente vai manter, né? As mulheres
atividades individuais dos tempos burgueses, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que a nossa história nos levou ao indivíduo, vocês perceberam que a ciência, ela produziu o que os filósofos chamam de 3 grandes feridas narcísicas. Já ouviram falar dessa? O que é ferida narcísica? Essa ferida do que eu sou eu, né? Show, né? Essa coisa forte do indivíduo. Primeira ferida narcísica é aquela coisa do Copérnico, certo? Esse eu que está na Terra, e a Terra que é o centro do universo, que tudo mais rola em torno dela, o pessoal não é bem assim não, tá? É a Terra que gira em torno do Sol, é o planetinha, ok? Essa é a primeira grande ferida narcísica. Copérnico. Segunda ferida narcísica é o Marx. Né? Vai dizer assim, que eu é esse, né, que manda no mundo, né? O primeiro é o rei, nós somos o rei do universo. Não, não. Segundo, nós somos o rei do mundo. O indivíduo é o indivíduo. O homem é que manda, né? Na natureza, na riqueza, etc. O Marx vai lá, não é bem assim também não. Existe toda uma estrutura, existe toda uma lógica da estrutura, do capital, sei lá o quê, que nós não somos tão livres assim. A terceira ferida narcísica é o próprio Freud, que nem esse exemplo que eu dei da garota lá do namorado ciumento, né? O Freud vai dizer, olha, nós não apenas não somos reis do universo, como não somos reis do mundo, como não somos reis em nossa própria casa. Ou seja, no nosso cérebro, nas nossas decisões, na nossa psique. A nossa psique não tem um eu, um id, como é que é? Aquelas coisas, lembra? Superego e uma confusão danada entre os 3. Ok? Então, bom, ao mesmo tempo que a gente começa a dizer, vamos pensar o que a gente está fazendo aqui, de onde vim, para onde vou, o que está acontecendo, será que eu vou ter emprego, depois eu vou formar? Dessas coisas todas, ao mesmo tempo eu falo, espera lá, que eu é esse? O que significa isso, gente? Como é que eu parto desse que eu é esse então? Não, espera lá. Eu posso ser um eu em crise, um eu insuficiente, né? Um eu que nem é economicamente racional, simples, unidirecionado, que nem os neoclássicos, um eu que admite essas feridas narcísicas todas, mas tem uma coisa que eu aprendi. Dá para pensar esse eu. Mesmo essas feridas aqui, ok? Que a física provocou, que a economia provocou, que a psicanálise provocou, essas 3 ciências, elas nos trouxeram um modo de pensar esse processo, que inclusive é de ferida, ok? E que eu posso entender esse processo. Estão sacando? Existe uma lógica desse processo. Uma lógica, esse eu dividido da psicanálise tem uma lógica, o que aconteceu, como é que eu faço, né? O econômico tem uma lógica, a física tem uma lógica, mais de uma, por sinal. Né? Todas essas ciências, em geral, né? A física menos, a psicanálise mais, acho que a economia ganha da psicanálise, tem mais lógicas que inclusive disputam entre si, mas o que você já aprendeu? O que todo mundo que entrou na faculdade já aprendeu? Né? Ciência é isso. É desvencilhar uma cadeia de conceitos, de raciocínios, e de eu entender essa cadeia para quando eu sair da faculdade eu tentar aplicar nisso, naquilo outro. Então, a despeito de todos os nossos problemas, nós aprendemos isso. Nós temos uma lógica, nós vamos aprender isso. Bom, outra complicação. Ok, mas nem bem eu estou entendendo que a ciência me fornece o acesso a essa lógica, a entender o que é isso. Né? O que é uma lógica? O capital tende a buscar a autovalorização. Sujeito, verbo, predicado. Como é que acontece essa autovalorização? O capital tende à crise de superprodução. Né? O que é isso? Por que isso é recorrente? Do mesmo jeito que se eu jogar uma pedra ali, ela tende a cair lá embaixo. Ok? Né? Então a gente aprendeu isso, beleza. Mas, aí vem outra coisa. Mas tem outra coisa. E se eu aprendo essa lógica e a realidade muda? Mudou a lógica. Bom. Aí o que é economia? Para ficar só na nossa ciência, antes que eu fique aqui falando de psicanálise, física, não sei o que, né? Mas o que a economia vai dizer? Será que não tem uma lógica da mudança? Será que não tem uma lógica da transformação? Será? E é isso que ela supõe, principalmente a economia a qual eu sou mais, digamos, filiada, eu sou o que eu diria de uma marxista heterodoxa, ok? Eu costumo dizer para os meus alunos que a mais-valia não é um roubo,
ao estado do capital, que é o que eu chamo de marxismo simplório e problemático, certo? Eu acho que essas três coisas que eu falei estão no Marx, que são muito contraditórias, é por isso que muita gente não quer olhar. Faz de conta que o capitalista é capitalista porque não trabalha. Não é verdade, não é por isso que ele é capitalista. Faz de conta que a mais-valia é o roubo. Não, não é o roubo. A mais-valia é a criação de uma riqueza que não existia antes, que é muito complicado. Né? Faz de conta que o Estado é o Estado do capital. Não, não é tão assim. Se fosse assim, a coisa não era tão contraditória. Não tinha a fase de welfare state e depois outras fases mais neoliberais, isso, aquilo, aquilo outro. Mas enfim, então eu sou um tipo de marxista heterodoxa, bastante muito keynesiana, schumpeteriana, karekiana. É o que eu chamo dos 4 grandes. Né? Pois bem, esses 4 grandes me ensinam a ver isso. Opa, dá para ver lógica na mudança, na transformação, na transição. Que transição? Na transição de um modo de produção para outro, feudalismo e capitalismo, por exemplo. Certo? Na transição de um regime de acumulação para outro. Brasil no período café, Brasil no período indústria, Brasil e mundo no período da dominação financeira. Ok? Dá para ver lógica nessas transições. Se dá para ver lógica, dá para projetar tendências. Ok? Ou seja, dá para a gente dizer minimamente para onde que a coisa deve apontar. Não com certezas, mas esse apontar, inclusive, ele é direcionador da nossa própria ação. Ok? E aquilo que vale para o mercado de ações, vale em geral. As expectativas são autoconfirmantes. Ou seja, se a gente tem uma determinada expectativa, projeta uma determinada tendência, e se a